Olá pessoal, eu sou a professora Lidiane e venho falar hoje com vocês sobre o CPC 00, a estrutura conceitual. Para que os nossos estudos aconteçam de uma forma dinâmica, é importante você ter o CPC 00 em mãos. Vamos lá? Entre no site aí do CPC, que é o www.cpc.org.br, e lá onde tem, vai aparecer essa página aí para vocês, tá? E lá onde tem documentos emitidos, vocês façam a impressão do pronunciamento, lá tem pronunciamento técnico, aí vocês façam a impressão do CPC 00. Vamos adiante? Vejam bem, aqui é a súmula, onde aparece, o que eu acho bem legal no CPC 00 é porque ele tem uma forma bem doutrinária, parece muito um livro para a gente estudar. Então, a gente, assim, se a gente quer conhecer conceitos relacionados à contabilidade, a gente pode pegar o CPC 00, pessoal, é sério isso, e a gente pode aprender muita coisa. E daí vem um prefácio fazendo a apresentação de todo o CPC 00. Eu acho importante para o aluno ele ler toda essa parte do prefácio. Este é um CPC que não é tão amplo. Há condições, sim, da gente fazer uma leitura reservada, enfim, tá? Vou mostrar para vocês agora como que funciona, como é que vem tratando a contabilidade no CPC 00, ok, pessoal? Vamos lá. A introdução, como eu falei para vocês, é importante que vocês façam leitura de tudo que tem no CPC 00, mas eu separei alguns itens que eu achei importante, tá? Quando você abre a introdução, você vê que está escrito aqui assim: as demonstrações contábeis são elaboradas e apresentadas para usuários externos em geral. Isso pode causar uma certa confusão em quem está lendo, né? Porque a gente, quando aprende contabilidade, entende que as demonstrações contábeis elas são elaboradas tanto para usuários internos quanto para usuários externos. E você abre o CPC e aqui está escrito que as demonstrações contábeis são elaboradas e apresentadas para usuários externos em geral. Pessoal, isso não quer dizer que o usuário interno não seja mais importante. Pelo contrário, qualquer doutrina vai te falar que o usuário mais importante para o estudo das demonstrações contábeis é o usuário interno. No entanto, quem necessita dessas informações são os usuários externos, são as pessoas que não estão dentro da empresa. Por quê? Porque nós internos, conseguimos as informações com outros relatórios, com controles internos que estão dentro da instituição. Então, esses demonstrativos legais, eles são elaborados realmente para os outros usuários. Daí aqui cita quem são esses usuários: governo, órgãos reguladores ou autoridades tributárias, por exemplo. Que aí eles podem fazer exigência, pessoal, exigência. Essas exigências, claro, como sempre, do próprio usuário para atender os seus próprios interesses. Bom, o que diz aqui também é que as demonstrações contábeis elaboradas dentro do que prescreve essa estrutura conceitual objetivam fornecer informações que sejam úteis nas decisões econômicas e avaliação por parte dos usuários em geral. Então, isso deixa claro esse propósito, que a gente tem intenção de atender os usuários, mas também necessidades específicas de alguns usuários. Por isso que no CPC 00 a gente lê que o propósito das demonstrações contábeis são para os usuários externos, porque dentro da instituição, dentro da empresa, a gente já consegue, por meio dos controles internos, a informação que a gente precisa. Ok, pessoal? Eu separei mais algumas coisas importantes e vamos indo. Eu acho muito importante a gente falar sobre isso aqui, olha. Quando surgiu o CPC 00, as pessoas ficavam falando assim, e esse número 00, né? Esse CPC 00, na verdade, ele não é considerado um pronunciamento técnico. Ele serve como base para os outros pronunciamentos técnicos, ou seja, a gente começaria com o pronunciamento técnico CPC 01. Na verdade, ele não traz uma definição conceitual, aqui uma definição normativa, ou explica qualquer procedimento para a gente mensurar ou para divulgar as informações contábeis, e nem para escriturar. Na verdade, ele é base para definições importantes da contabilidade, para entendimentos conceituais. Vamos lá? Aqui diz assim: nada nessa estrutura conceitual substitui qualquer pronunciamento técnico, interpretação ou orientação.
Outra observação que eu acho importante é que caso ocorra um conflito entre essa estrutura conceitual e um pronunciamento técnico ou qualquer outra interpretação ou orientação, as exigências do pronunciamento técnico devem prevalecer sobre a estrutura conceitual. O que isso quer dizer, pessoal? Na verdade, como a gente tem a opção de alterar, de melhorar, de revisar, à medida que há conflitos, a gente vai alterando e revisando o CPC 00. Na verdade, a gente usa a palavra até revisão. Então, se a gente pega, por exemplo, o CPC 26, e lá no CPC 26 existe um conceito em que vai em confronto contra algo do CPC 00, a gente deve utilizar o que está escrito no CPC 26. Tá? Essa é uma orientação. A estrutura conceitual, ela na verdade não traz a definição, tá bom? Ele é uma estrutura realmente, eu gosto da palavra estrutura conceitual, ele traz os conceitos a partir de estudos que foram realizados pelos CPCs, tá? Mas é muito importante mesmo. Esse é o capítulo 1 do CPC 00, da nossa estrutura conceitual. O capítulo 1, ele trata do objetivo do relatório contábil financeiro de propósito geral. Esse relatório contábil financeiro de propósito geral nada mais são que os nossos demonstrativos contábeis, o nosso balanço patrimonial, DRE, DLPA, DMPL, DFC e DVA. Então, na verdade, qual é o objetivo desse capítulo? O objetivo desse capítulo é mostrar essas limitações, como devem ser as informações para chegar até os acionistas, os recursos econômicos envolvidos. Então, ele é muito importante, porque, na verdade, ele trata, né, ele traz o capítulo 1 como um pilar dessa estrutura conceitual. E em outro momento a gente vai estudar, tá? Isso aqui. O capítulo 2, pelo que vocês percebem, ele não está pronto, né? O que diz aqui no capítulo 2? Ele vai ser acrescentado futuramente. Então, hoje a gente tem do capítulo 1 ao 4 no CPC 00, sem contar com o capítulo 2. Vamos lá, a temática? A temática do capítulo 2 é a entidade que reporta a informação. Para quem estava estudando princípios contábeis, vai lembrar que a resolução 750 foi revogada, onde a gente não encontra mais os conceitos dos princípios. E se você olhar em todo o CPC 00, você vai ver que há possibilidade de verificar, sim, esses conceitos dos princípios. No entanto, a gente não acha o princípio da entidade. Na verdade, se for procurar o conceito do que é o princípio da entidade, você não encontra no CPC 00. O capítulo 2, segundo a maioria dos autores, dos fortes nomes da contabilidade, esse capítulo vai trazer também o princípio. Esse é o capítulo 3 do CPC 00, que traz as características qualitativas da informação contábil e financeira útil. Aqui é o sumário em que mostra o que a gente vai ver, né? Então, aqui trata das características qualitativas da informação, quais são elas, né? Designa aqui, mas a gente vai ver mais profundamente daqui a pouco. Eu trouxe esse slide para a gente falar de informação. Informação é crucial em qualquer negócio, pessoal. Na verdade, nós somos produtores de informações. Só que, antes de produzir informações, a gente estrutura dados. E a gente corre muito risco nessa estruturação de dados, porque se esses dados estiverem incompletos, se esses dados não estiverem chegando para a gente no tempo correto, a gente vai estruturar demonstrativos que não servirão de base para uma tomada de decisão eficiente. Mas saindo um pouco disso, a gente sabe que informação não é só importante no negócio, ela é importante em qualquer contexto. Por isso que eu trouxe esse homem para falar disso. Tá? Esse homem agora ele tem dúvida, ele não sabe se tem que seguir pelo caminho direito ou pelo caminho esquerdo. Isso é muito importante, saber qual caminho ele deve seguir, porque se onde ele deseja chegar está pela esquerda, se ele segue à direita, ele vai perder tempo, ele vai chegar e descobrir que está no lugar errado. Então, o ideal era que tivesse o que nesse momento? O que ele precisa nesse momento? Ele precisa de informação. O ideal é que tivesse uma placa. À direita, você chega a tal lugar, à esquerda, você chega a tal lugar. Então, informação
é de suma importância em qualquer contexto. Eu tenho certeza que agora, se você pensar em algum exemplo na tua vida em que informação foi crucial para você estar aqui, isso vai te ajudar muito a entender sobre informação. Informação é muito importante. Tão importante que a gente tem um CPC, que é um CPC chamado de Estrutura Conceitual da Contabilidade, que traz as características qualitativas da informação contábil. As características qualitativas da informação contábil são divididas em duas, fundamentais e de melhoria. Então, na verdade, são apenas duas as características qualitativas. Fundamentais, que a gente pode levar em conta assim, olha, a informação ela tem que ser essencial para o usuário, fundamental. E ainda levar em consideração que a informação tem que se tornar, a cada dia que passa, melhor. Ela tem que chegar, se ela não for importante, se ela não for essencial, se ela não for capaz de ser melhor, ela não serve. Então, nesse sentido, nascem as características qualitativas. E agora, para entender a característica qualitativa fundamental, além de eu ter que olhar lá no CPC 00, na QC número 5, que traz o conceito, e o que eu acho bacana, e acho que é dica também, é de você pegar o CPC 00 e fazer a leitura da característica qualitativa 5, que diz o que é esse fundamental, por que é fundamental, enfim. Tá, pessoal? Bom, para ser fundamental, a gente entende que ela tem que ser relevante e que ela tem que ter uma representação fidedigna. Mas aí, o que seria uma informação relevante? Porque a relevância para mim, na minha empresa, o que eu acho relevante, pode ser que lá na tua empresa você não ache relevante. Concordam com isso? Então, o QC6 traz direitinho o que seria relevante e cita que relevante é aquela informação capaz de fazer diferença nas decisões que possam ser tomadas pelos seus usuários. Como é que eu vou saber se uma informação ela é capaz de fazer a diferença? Daí a gente tem as características que podem ser preditivas e confirmatórias. Se a informação é capaz de fazer diferença, essa diferença, esse valor, ele tem que ser preditivo. Como assim preditivo? A gente tem que ser capaz de, com esse valor, fazer previsão com ele, utilizá-lo para tomar uma decisão. E ser confirmatório. O que seria confirmatório? Com essa informação, eu posso realizar feedbacks. Vamos dar um exemplo, que eu acho que fica mais fácil com um exemplo. Para minha informação ser relevante, eu vou pegar um exemplo de uma receita de 100 mil reais da minha empresa. A nossa empresa teve uma receita de 100 mil reais em 2015. Com essa receita de 2015, eu sou capaz de orçar uma receita para o ano que vem? Eu posso dizer assim, olha, eu quero aumentar em 10%? Sim, com essa receita, com esse valor, eu tenho a possibilidade de fazer previsões. Então, essa característica é preditiva. Com essa informação, eu vou conseguir depois ter um feedback, saber se realmente a gente conseguiu chegar a esse valor que a gente orçou? Com certeza. Então, essa informação ela é preditiva e confirmatória, porque a gente tem a possibilidade, de acordo com a característica qualitativa 7, de, sendo preditiva e confirmatória, ela cita como ambas, a informação é considerada relevante. E sendo ou preditiva ou confirmatória, a informação também é considerada relevante. Então, ficou mais fácil entender quando uma informação é relevante. E uma informação fiel? Eu gosto de dar o exemplo assim. É muito difícil hoje você ter fidelidade nas informações, né? Porque às vezes os controles internos são alterados, deturpados. Então, o que seria uma informação? Uma informação que teria uma representatividade fiel. Então, o próprio CPC 00, ele traz esses conceitos para a gente, tá? Então, para uma informação ser fiel, a gente tem que considerá-la completa, neutra e livre de erros. Se você olhar o QC12, ele vai trazer todo esse conceito para a gente, tá? Completa. Já pensou, pessoal, você recebeu uma informação incompleta? Olha, vamos tomar uma decisão de análise de balanço, comparar um ano com o outro. Eu vou comparar o ano 16 com o ano de 2017, primeiro trimestre de 2017. Mas eu não tenho as informações completas. Vai auxiliar na tomada de decisão? Não vai.
Eu tenho uma informação neutra. O que seria uma informação neutra? Não é necessário, na verdade é necessário que eu tenha uma informação neutra. Mas vamos dar um exemplo de uma informação que não é neutra. Na hora de falar sobre essa demonstração, eu sou imparcial, eu uso de outras informações que não estão presentes naquele contexto. Eu não mantenho a informação neutra, eu não mantenho a informação nua, eu não mantenho a informação crua. Não é assim que diz? A verdade tem que ser nua e crua. Então a neutralidade ela é importante no processo de tomada de decisão. É a informação que tem que falar e não outras características serem envolvidas. E eu acho que fica bem óbvio que toda informação, para ser fiel, para representar, ela precisa ser livre de erros, não é? É automaticamente entendível. Bom, para a informação, ainda nas características qualitativas, para essa informação ser melhor, eu até deixei de vermelho aqui, ó. Mas agora eu falo sobre isso. A informação, para ser melhor, ela precisa ter as características aqui, ter comparabilidade, ser capaz de ser, né, verificável, verificabilidade, compreensibilidade e tempestividade. A gente encontra isso do QC 19 ao QC 29 do CPC 00, tá? Comparabilidade, pessoal, bem simples mesmo. Cada vez mais a minha informação vai se tornando melhor se eu consigo comparar a minha informação de um exercício com outro, por exemplo. Se eu puder checar essa informação, a capacidade de verificabilidade, ser verificável. Já pensou uma informação em que chega para o usuário, mas ele não entende? Então ela tem que ser compreensível, tá? E outra coisa que eu gosto bastante de dar o exemplo é o seguinte. Daí a empresa pede o relatório às 8 horas da manhã, e você entrega às 16 horas. Detalhe, naquele momento, o gestor tinha que tomar uma decisão às 9. Então, se a informação não chegar no prazo correto, ela também não adianta, ela não serve para a gente. A informação tem que ser tempestiva. Vocês concordam comigo que se a informação tiver essas características, ela vai ser melhor? Ela vai ter uma qualidade? Então, é isso que preza o CPC 00 no seu capítulo 3º. Para ficar mais fácil, porque eu sei que é objeto de prova, eu disse assim, olha gente, para ser melhor, eu lembrei da CVC, ó. CVC é top. CVCT. CVC é top. Então vocês, caso não lembrem, que também não é fácil ficar lembrando dessas características, vocês lembrem da brincadeira aqui. CVCT. CVC é top. E aí, pessoal, eu trago a materialidade, ela fica aqui, tá? Porque a materialidade, na verdade, é o seguinte, a gente fala da omissão. É material? Não é material? Essa informação que está chegando para a gente, se a gente omitisse esse valor na hora que estivesse divulgando o relatório contábil, na hora que a gente estivesse divulgando a informação e essa informação não existisse, ia dar problema? Ela ia influenciar na decisão dos usuários? Esses usuários, ao tomarem uma decisão sem essa informação, isso vai provocar uma distorção, enfim. Então, a materialidade ela está envolvida na omissão ou não de uma informação. Então, se a informação que foi omitida for importante, for relevante, ela é material. Se ela não for tão relevante, ela não segue o princípio da materialidade. Pessoal, eu espero que eu tenha ajudado. Na verdade, eu trouxe isso aqui após as aulas que eu dei em sala de aula. E então, é só mesmo para a gente reforçar o conhecimento, ok?